primeiro. Olha para o irmão do outro lado também, para ele não ficar com ciúme santo, e fala para ele também, fala assim, o poder do primeiro. O poder do primeiro. Como eu disse, vai ter outros pastores conosco, praticamente durante o mês todo, até o final do mês. Então eu quero liberar uma base, um fundamento, para que você entenda todas as outras mensagens que virão depois, amém? Você vai entender nessa mensagem hoje, o porquê o primeiro é tão importante. Por que a gente tanto bate na tecla assim, ó, domingo é dia de culto, não falta por nada? Deixa eu te falar, não é porque o pastor é chato e fica pegando no teu pé não, irmão. É porque o domingo é o primeiro dia da semana. Diga comigo, domingo é o primeiro da semana. E olha aqui para mim, aquilo que você faz no primeiro, determina como serão os dias seguintes. Quem está entendendo diz amém? Aquilo que nós fazemos com o primeiro, vai determinar como vai ser a sequência. É por isso que domingo, irmão, para mim, no meu coração é inegociável. E não é porque eu sou pastor, para mim domingo é inegociável. É o meu dia de cultuar a Deus, porque é o primeiro dia da semana. Eu não posso de maneira nenhuma iniciar a semana sem entregar o primeiro a Deus, em hipótese alguma. Quem está me entendendo diz aleluia. Você vai entender hoje o poder do primeiro, amém? Quem trouxe a Bíblia diz amém? Então abra a sua Bíblia comigo, Gênesis 1:1. Ó, Gênesis 1:1. O poder do primeiro. Eu tenho certeza, irmão, que nesse mês de janeiro, Deus vai usar a vida desses homens todos que vão passar por aqui para poder liberar coisas sobrenaturais sobre a sua vida, virar chave na sua vida, fazer coisas extraordinárias. Mas eu só preciso que você entenda uma coisa: o poder do primeiro. O primeiro, ele vai exercer governo sobre o que vem depois. Quem está me entendendo diz amém? Amém? Vamos lá? Diz assim: no princípio criou Deus os céus. Vamos ler de novo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação nessa noite. Se você crê, diz amém. Amém, queridos? Presta atenção. Como eu disse, o primeiro, ele estabelece um padrão para os demais. É por isso que a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai dizer o seguinte: no princípio, ou seja, antes de mais nada, criou Deus os céus e a... Pergunta, o que é que foi que Deus criou primeiro? Por quê? Porque Deus quis, para começar de cima para baixo. Não, irmão, existe um princípio que governa todas as coisas. Por que Deus fez o céu primeiro? Porque aquilo que vem primeiro exerce governo sobre o que vem depois. Quem está entendendo diz amém. Aquilo que vem primeiro exerce governo. Por isso que a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então deixa eu liberar já uma palavra profética sobre o seu 2024. Se você quer que o seu 2024 rompa de uma maneira extraordinária, rompa de uma maneira diferente do que foi 2023, se você quer avançar muito mais, entenda esse princípio e estabeleça como prioridade, como princípio, como primeiro as coisas espirituais. Por quê, pastor? Porque aquilo que vem primeiro vai governar, vai direcionar aquilo que vem depois. Da mesma maneira que Deus primeiro cria os céus, para depois criar a terra, isso deveria ser um modelo para mim e para você. Eu primeiro devo me preocupar com coisas espirituais, para depois eu me preocupar com as naturais, para depois eu preocupar com as materiais, porque aquilo que é espiritual, se colocado em primeiro, vai exercer governo sobre todo o restante, sobre todo o resto, vai governar, desde que eu coloque em primeiro lugar. Quem está me entendendo diz amém. Tudo que vem em primeiro governa o que vem depois, vai determinar, vai exercer governo, vai influenciar, vai direcionar, vai ser um padrão. Por isso que é tão importante colocarmos as coisas no seu devido lugar. Deixa eu falar uma coisa com vocês, presta atenção. A Bíblia vai dizer o seguinte, presta atenção, que lá no céu,
as ruas são de ouro. Quem já leu isso na Bíblia diz amém? As ruas são de ouro. Você já parou para pensar que aquilo pelo qual as pessoas se matam na terra, as pessoas se matam por ouro na terra, pelo dinheiro, lá no céu é asfalto, é pavimento. E deixa eu perguntar algo para você: a riqueza, ela é natural, material, ou ela é espiritual? Pensa bem. A riqueza, ela é natural ou ela é espiritual? Me ajuda, gente. A riqueza, irmão, dinheiro mesmo. Riqueza, ela é natural ou espiritual? Ela é tão espiritual que lá no céu as ruas são de ouro. Mas a Bíblia vai dizer que lá no céu não entra ouro dessa terra, não entra nada dessa terra. Por que que Deus estabeleceu as ruas do céu sendo de ouro? Para mostrar para mim e para você que aquilo que eu coloco como primeiro vai exercer governo, vai exercer uma diretriz sobre aquilo que vem depois. Se você quer virar uma chave na sua vida financeira em 2024, entenda algo, irmão. Não é você se matando, não é você passando os outros para trás, não é você enganando ninguém, é você estabelecendo o espiritual primeiro, porque quando você estabelece o espiritual, o restante vem atrás. Quem está entendendo isso diz amém. Isso aqui é uma chave para mim e para a sua vida. Isso vai governar o nosso 2024. Isso vai estabelecer um governo sobre o nosso 2024. Tudo que vem em primeiro estabelece um padrão. Você lembra qual foi a última praga que Deus lançou sobre o Egito para retirar o povo de Israel de lá? Quem lembra? A morte de todos os... Vamos ler isso? Coloca para mim, Números 3:13, por favor. Diz assim: porque todo primogênito é, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra de Israel, do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. Olha aqui para mim, para você ver o tanto que o primeiro é importante. Por que que Deus feriu todo o primogênito de morte na terra do Egito para libertar Israel? Porque aquilo que vem em primeiro exerce governo. Quando o primeiro do Egito cai por terra, agora é Deus que começa a exercer o governo. Por isso que o primeiro das nossas vidas é tão disputado. Por isso que o diabo vai sempre arrumar uma maneira, uma forma para poder roubar o seu primeiro. Porque ele sabe, irmão, que se ele tocar no seu primeiro, todo o restante vai ser comprometido. Mas Deus também sabe que se você oferecer voluntariamente o seu primeiro a Ele, todo o restante será governado por Ele. Deus estava dizendo assim: olha, foi derrubando o primogênito do Egito que eu libertei vocês, Israel. Agora é trazendo as primícias a mim que eu vou governar sobre vocês, porque o primeiro exerce governo. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e pergunta para ele assim: aonde tem ido o seu primeiro? Para onde tem ido o seu primeiro? O diabo vai disputar o seu primeiro como nada que você viu antes. Ele vai criar situações, vai criar momentos, vai criar situações, ele vai fazer o que for para ele tocar no seu primeiro. Quantas vezes você estava pronto para vir para o culto, irmão? Domingo, primeiro dia da semana, estava pronto, tudo pronto. De repente, do nada, aquele negócio do nada, né? Do nada. Começa um desentendimento, o marido dá uma resposta mais grossa para a esposa, de repente vira uma briga e já não vem para o culto, e pronto, aí você vai ver o restante daquela semana, é o restante de uma semana, irmão, totalmente bagunçada, tumultuada, de falta, de um monte de coisa. Por quê? Porque o primeiro foi tocado. Quando o primeiro é tocado, isso vai exercer governo sobre os demais. Quem está entendendo isso diz amém. Nós precisamos entender isso. O mundo espiritual é um mundo de estratégia. E às vezes nós cristãos ficamos dormindo de toque, irmão. Essa é a palavra. Achando que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Com toda certeza tem tudo a ver. Aquele que tem o seu primeiro vai governar o restante da sua vida em todas as áreas. Para quem tem sido o seu primeiro? O primeiro do que, pastor? De todas as áreas da sua vida. Para quem tem sido os primeiros minutos do seu dia quando você acorda? Para quem tem sido o primeiro da sua finança?
para quem tem sido o primeiro de todas as coisas que cercam você, o primeiro sempre vai exercer governo. Quem está me entendendo diz amém? Então, a partir disso, um princípio é estabelecido: tudo que você colocar em primeiro vai governar a sua vida. Diga para quem está do outro lado, fala assim: um princípio foi estabelecido. Tudo, forte, tudo que você colocar em primeiro vai governar o restante da sua vida. Tudo. É por isso que o primeiro é sempre disputado. Quem está entendendo diz amém. Quer ver um exemplo? Pega uma pessoa. Quem gosta de jogo de futebol aí diz amém. Só os flamenguistas aí diz aleluia. Sempre tem uns desviados no meio, não tem jeito, né? Agora só os corintianos diz amém. Esses aí são os filisteus na Bíblia, tem que converter mesmo. Isso aí não tem jeito não. Olha aqui para mim. Pega uma pessoa que a vida dela, ela é é mais forte do que eu, irmão, não dou conta. Pega uma pessoa que a vida dela ela coloca o futebol em primeiro lugar. Pega aí um flamenguista, um corintiano, qualquer time, uma pessoa que ela é fanática por aquilo. Pode prestar atenção. O time do coração dela, que ela tem aquela devoção, que ela coloca em primeiro, exerce governo sobre todas as outras coisas. Se ela coloca o time de futebol em primeiro, esse time de futebol em primeiro vai exercer governo sobre o tempo dela, porque o tempo dela vai ser totalmente voltado para isso, sim ou não? Ela quer saber em que lugar está na tabela, ela não perde o jogo por nada, tudo que acontece ela quer ficar sabendo. Se o time de futebol está em primeiro, isso vai governar a finança dela, porque ele vai investir, vai comprar camiseta, vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai pagar ingresso, vai fazer, por quê? Porque aquilo que está em primeiro lugar vai exercer governo sobre as demais áreas da sua vida. Quem está entendendo diz amém. É por isso que Deus quer ser o primeiro na minha e na sua vida, porque se Deus estiver em primeiro nas nossas vidas, é Ele quem vai governar todo o restante, é Ele quem vai governar todas as outras coisas. Deus quer ser o primeiro na minha e na sua vida, porque Ele quer exercer governo sobre todas as coisas da nossa vida, diz amém. Aleluia. Deus só pode ser acessado como prioridade, como primeiro. Tem pessoas que tentam deixar Deus lá para o segundo lugar, terceiro, quinto, sexto, décimo. Deixa eu te dizer, irmão, ou Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está nela, porque Deus não aceita estar em segundo lugar. Ai pastor, porque Deus tem um ego tão inflamado assim, que Ele não pode ficar em segundo? Não. Sabe por que Deus não aceita ficar em segundo? Porque em segundo lugar Ele não pode exercer governo sobre a sua vida. Ele só pode exercer governo sobre a sua vida quando você coloca Ele em primeiro lugar, porque quem está em primeiro exerce o governo sobre o que vem depois. E se Deus está em segundo, terceiro ou quarto lugar na vida de alguém, é porque alguma coisa está em primeiro e vai exercer governo, inclusive sobre aquilo que você chama de Deus na sua vida. Por isso que Deus não disputa segundo lugar, irmão. Ou Deus está em primeiro, ou Ele não está. Ou Deus é acessado em primeiro lugar, como prioridade, ou Ele não está. Quem está me entendendo diz amém. E eu acredito que isso deve governar o nosso 2024. Isso deve governar a nossa vida em 2024. Olha só o que a Bíblia diz, que Jesus é a primícia e o primogênito. 1 Coríntios 15, 20. Olha só. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias, o primeiro. Porque essa forma como a Bíblia trata o primeiro, ela é algo que vai trazer fundamento. Então o que Deus pega e faz? Deus estabelece Cristo como sendo as primícias, o primeiro, para que nós possamos entender o quanto isso é importante para Deus. Quem está me entendendo diz aleluia. Coloque Deus em primeiro em sua vida, em sua família,
em suas finanças. Que 2024 seja um ano onde você vire uma chave no teu coração e você decida: 2024 vai ser o ano onde eu vou colocar Deus em primeiro em todas as áreas da minha vida. 2024 vai ser um ano onde Deus vai governar absolutamente todas as coisas, porque Ele vai estar em primeiro na minha vida. Quem está entendendo diz amém. Diga comigo: Deus não precisa do primeiro, sou eu quem preciso que Deus esteja em primeiro na minha vida. Presta atenção, irmão, não é Deus que precisa do seu primeiro. Deus com o seu primeiro ou sem Ele, Deus continua sendo Deus da mesma maneira, isso não muda nada. Mas se você coloca Deus em primeiro, isso muda tudo na sua vida. Para Deus não muda nada, para mim e para você muda tudo. Porque Deus sendo colocado como primeiro, como prioridade, isso vai mudar toda a maneira como a minha vida se desenvolve durante todo o ano. Quem está conseguindo entender isso diz amém. Mais um texto, Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer assim, presta atenção: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmão, isso aqui vai estar de uma forma extensa na Bíblia, falando sobre primícia, falando sobre honrarmos a Deus em primeiro, colocarmos a Deus em primeiro em todas as áreas da nossa vida. Isso não seria tão importante se não tivesse tantas vezes na palavra do Senhor. Quando o primeiro é oferecido a Deus, isso vai exercer governo sobre todo o resto. Deixa Deus ocupar o lugar de primícias em sua vida, e a sua história nunca mais será a mesma. Olha aqui para mim, vamos conversar sério agora. Quantas vezes você já entrou o ano e saiu o ano? Porque quando começa o ano a gente, faz aquele monte de promessa, Esse ano vai, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer frito, vou fazer assado, esse ano eu vou fazer empanada, esse ano eu vou fazer de todo jeito, A gente faz aquela elaboração de coisa. Chega no final do ano, irmão, não aconteceu nada. Aí vai no outro ano, mesma coisa. Olha aqui para mim, por que você não faz diferente esse ano? Por que você não faz uma aliança com Deus nessa noite e estabelece que Deus vai ser o primeiro, que Deus vai ser a sua prioridade em 2024, em todas as áreas? Porque presta atenção, você já fez do seu jeito quantos anos, irmão? E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e chega, está tudo do mesmo jeito, tudo igual. Estabelece que Deus vai ser a prioridade desse ano, e chega no final do ano e compara com os anos anteriores. Eu posso garantir uma coisa para você: quando Deus é colocado como primeiro, Ele se encarrega de governar tudo o que vem depois. Quando Deus é colocado como primeiro, irmão, isso vai exercer governo em todas as áreas da sua vida. Não negocie isso. Chega de entrar ano e sair ano e tudo ficar do mesmo jeito. Coloque as coisas no seu devido lugar. Por isso a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e depois a terra. Deus fez primeiro o espiritual para depois fazer o natural. Porque o espiritual vai exercer governo sobre o natural. Que o seu 2024, irmão, seja fundamentado nisso. Deus vai ser a minha prioridade. Deus vai ser prioridade total e extrema, inegociável durante todo 2024 da minha vida. E no final desse ano eu vou sentar e vou avaliar o que mudou na minha história. Eu garanto para você que se você fizer isso todo o teu coração, meu irmão, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Quem está entendendo isso e crendo nisso, diz amém. Estamos iniciando um ano. Experimente colocar Deus como prioridade. Estabeleça Deus como prioridade da sua vida, irmão. Amém? Em todas as áreas. Coloca Deus como prioridade do seu tempo. Quem que é o primeiro do seu tempo hoje? Coloca Deus como primeiro. Presta atenção, Deus não quer as 24 horas do seu dia. Deus quer só o primeiro. Deus podia ser um Deus egocêntrico, e falar, não, eu quero as 24, tudo é meu. Deus não quer tudo, irmão. Deus só quer o primeiro, porque Ele sabe que se você entregar o primeiro, Ele consegue governar o resto. Se você entregar o primeiro, se você acessar Deus através do primeiro, Ele tem autorização para poder governar todo o restante. Quem está entendendo diz amém. Coloque Deus como prioridade do seu tempo. Coloque Deus como prioridade da sua família.
Coloque Deus como prioridade das suas finanças. Coloca Deus como primeiro, irmão. Eu acredito que existem momentos de virada de chave na nossa vida. Quem crê nisso? Diz amém. Eu acredito que existem momentos de viradas de chaves poderosas em nossa vida. E quando que esses momentos acontecem? Quando eu entendo e eu me posiciono. Quando eu entendo e me posiciono, vira uma chave. E a partir daquilo, irmão, começa um tempo novo. Você está diante de um ciclo novo inteiro. Hoje é o primeiro domingo ainda de muitos que virão em 2024. Muitas pessoas decidiram estar aqui, escolheram estar no primeiro dia do ano, no primeiro domingo do ano, oferecendo a Deus. Outras não, e não tem problema com isso. O que nós precisamos entender é que aquilo que eu coloco como primeiro vai governar o que vem depois. E isso é fato. Isso é fato. Isso não é conversa, isso é um princípio. E se tem uma coisa que Deus não mexe é no princípio, irmão. Porque presta atenção. Quando eu quebro o princípio, vai chegar uma hora que o princípio vai me quebrar. Me ajuda aí, olha para esse irmão do lado, fala isso para ele, fala assim: quando você quebra princípio, vai chegar uma hora que o princípio vai quebrar você. Porque ninguém vive quebrando princípio, irmão, quebrando princípio e vive a vida toda numa boa, não. De tanto você quebrar princípio, uma hora o princípio vai quebrar você. Porque princípio é algo inegociável para Deus, é um fundamento. Deus não mexe nisso. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então estabeleça Deus como prioridade no seu tempo, na sua família, nas suas finanças. Quem vai governar as minhas finanças? Quem vai ser o primeiro das minhas finanças? Eu e a minha casa, irmão, já tem um tempo que nós decidimos isso, anos que nós decidimos isso. Quem governa as nossas finanças é Deus, por isso o primeiro pertence a Ele. Por isso que tudo que chega na nossa mão, o primeiro nós entregamos a Deus. Isso não é fanatismo, isso não é loucura, isso é um entendimento, um discernimento de quem entende princípio. Porque eu sei que para quem vai o meu primeiro, é Ele quem vai governar todo o restante daquela área. Eu não seria louco de pegar o primeiro da minha finança e eu entregar para qualquer coisa que não fosse Deus em primeiro lugar. Eu fico vendo pessoas que recebem o dinheiro e já paga isso, paga aquilo, honra o compromisso, honra a dívida, honra aquilo, e vai pagando e deixa Deus por último. Quando deixa eu dizer um negócio, você é doido se você faz um negócio desse, de todo coração. Porque aquilo que eu coloco em primeiro vai governar o que vem depois, em todas as áreas. E tem gente que fala assim: não, eu quero Deus na minha área espiritual, eu quero Deus na minha família. Não, a minha finança pode deixar Deus, deixa que a minha finança eu sei fazer sozinho. Deixa eu te dizer, irmão, se você soubesse fazer a sua finança sozinho, você já estava muito melhor do que você está hoje, sim ou não? Então presta atenção, talvez você já fez vários anos do seu jeito. Decide que 2024 vai ser do jeito do Senhor. Decide que 2024 eu vou estabelecer Deus como primeiro nas minhas finanças. E eu vou chegar em 2024 no final e eu vou olhar e vou ver o quanto Deus fez na minha vida. Porque isso é um princípio. E se eu sei de algo que funciona, é algo chamado princípio, irmão. Se tem algo que Deus não negocia, é princípio. Quem está entendendo diz amém. Talvez você já fez tanta coisa do seu jeito, tantas áreas da sua vida você tocou da sua maneira, do seu jeito, e talvez está capengando, não vai, e fica aquele chove e não molha. Estabelece o princípio da maneira como Deus colocou, irmão. Para de tentar. Tem um ditado que a gente diz, dar murro em ponta de faca. Quem já ouviu isso? Esse dia eu estava pensando, falei, rapaz, a pessoa tem que ser doida para fazer um trem desse, né? Tem uma faca apontada assim, você vai dar um murro, mas tem gente que faz isso, porque elas ficam teimando em fazer algo que elas sabem que não vai funcionar. Presta atenção, irmão, foi Deus quem criou você, foi Deus quem criou a riqueza. Olha aqui para mim, riqueza não é algo do diabo, riqueza é algo que Deus criou, que Deus estabeleceu. Então presta atenção, quem é que sabe mais sobre riqueza, você ou Deus? E por que você insiste em fazer do seu jeito, irmão? Por que você insiste em fazer da sua maneira? Foi Deus que criou a riqueza, foi Deus que criou você, foi Deus que falou, olha, quando você me coloca em primeiro na sua finança, eu vou governar o resto, e você fica tentando dar murro na ponta de faca.
Dá uma cutucada, irmão, fala assim: vigia, vaso. Vigia, vigia. Tem coisas, irmão, que é lógico. Tem coisas que é a lógica. No dia que você fizer um céu e colocar que as ruas dele for de ouro, que você fizer isso, aí você pode falar: eu entendo de riqueza. Enquanto não, irmão, é Deus que entende, é Deus que fez, é Deus que sabe, é do jeito dele. Se ele falou que é assim que vai ser e vai funcionar. Porque funciona. Os princípios que Deus estabeleceu funcionam. Chegou um dia, irmão, que eu tive que sentar com a minha família e falei assim: nós vamos ter que estabelecer e vamos ter que colocar Deus no lugar correto nas nossas finanças. A partir de hoje, na nossa casa, Deus é estabelecido como primeiro. Deus é acessado nas finanças em primeiro lugar. E o resto é o que vem depois, irmão. E o resto é o que vem depois. Quem está entendendo diz amém. Eu acho que chegou a hora de você. Quantos anos você já fez do seu jeito na finança? E parece que nada muda, irmão. Parece que entra ano e sai ano, nunca muda. Parece que até vai, de repente você dá uns 5 passos para frente. Você fala, agora vai, de repente você volta 10 para trás. Deus estabeleceu o princípio. E Ele falou assim, ó: se você me colocar em primeiro na sua finança, se o primeiro da sua finança for para mim, eu vou governar o restante. Eu vou me encarregar de fazer o restante. Acredita, irmão. Quando a Bíblia traz um princípio, quando a Bíblia ensina algo, não é para tirar algo que nós temos. É para nos abençoar e nos impulsionar para aquilo que nós ainda não vivemos. Deus é bom. Deus é bom. Deus nunca vai tirar nada de você e não te dar coisas muito melhores. Tem coisas que Deus pede sim de mim, de você. Sabe para quê, irmão? Porque Deus quer ser colocado como primeiro. Deus quer ver quem está em primeiro em algumas áreas da nossa vida. E como eu disse, às vezes a gente faz isso. Na família eu quero Deus em primeiro. No meu casamento eu quero Deus em primeiro. Na minha saúde eu quero Deus em primeiro. Na minha finança, não, Deus, a finança pode me dar aqui. Eu resolvo, eu decido. Eu não quero os teus princípios para a finança. Deus sabe a melhor maneira, irmão. Deus sabe a melhor maneira. Isso é uma questão de discernimento e obediência. Coloque Deus em primeiro, em tudo. E você vai ver que o final vai ser extraordinário como você nunca imaginou. Talvez você nunca viveu um ano onde você foi fiel a Deus durante um ano inteiro. Presta atenção aqui. Talvez você nunca viveu um ano onde você conseguiu ser fiel a Deus durante um ano inteiro. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Esse ano chegou, vira essa chave na sua vida. 2024 é o seu ano, é um ano de expansão na sua vida. Mas comece colocando as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus. E outra, você fala, pastor, mas não vai dar, pastor, se eu fizer isso vai faltar. Irmão, você já fez do seu jeito tantas vezes e não deu certo. Tenta fazer uma vez da maneira de Deus. Tenta fazer um ano da maneira como Deus falou que funciona. E faça a prova de Deus no final. E você vai ver, irmão, que você serve a um Deus poderoso. Você serve a um Deus que vira chaves. Você serve a um Deus que abre os céus. Você serve a um Deus que faz o necessitado se levantar do pó e coloca ele assentado com príncipes. Você serve um Deus poderoso. Quem acredita nisso aí diz glória a Deus. Nós servimos um Deus poderoso. Aleluia. Qual a diferença, eu estou terminando, entre uma pessoa e outra? Você já parou para pensar por que umas pessoas parece que elas desenvolvem mais, outras menos? Parece que Deus ama mais delas do que a gente, sim ou não? Que parece que de repente acontece coisas diferentes. Sabe qual a diferença de uma pessoa para outra? É o lugar que Deus ocupa na vida dela. Vou dizer de novo, sabe qual a diferença de pessoas para pessoas? É o lugar que Deus ocupa na vida delas. Para algumas, Deus está em primeiro, e isso é inegociável. Para outras, Deus está em segundo, terceiro, décimo, e vai descendo. Presta atenção nisso. Coloca para mim Gênesis 4:3. Eu estou terminando, em nome de Jesus. Gênesis 4:3. Você já leu isso aqui com a gente um monte de vezes, mas só para você entender, porque isso é propício dentro dessa série de primícias, para que você entenda um princípio. Gênesis 4:3. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Durante 2023 você viu nós falamos várias vezes sobre isso, mas presta atenção, olha o texto. E aconteceu que ao cabo de dias,
Cabo de dia significa final de um período, final de um ciclo, fim da colheita, para ficar mais claro, amém? E aconteceu que no fim da colheita, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E presta atenção, a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim. Deus rejeita a oferta de Caim, porque presta atenção, Caim não colocou Deus como primeiro. Olha o texto, e aconteceu que ao cabo de dias, no final do ciclo, no final do período, no fim da colheita, Caim lembrou, é aquele negócio, Caim fez tudo que ele tinha que fazer, de repente ele lembrou assim, meu Deus, não ofertei ao Senhor ainda, vou lá levar uma oferta a Deus. Ele já tinha feito tudo, e a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim, porque ele decide colocar Deus no final. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre Abel, Gênesis 3:4. E Abel também trouxe dos primogênitos, ou seja, das primícias, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Presta atenção, o que faz Deus? Receber a oferta de Abel e rejeitar a de Caim. Será que Deus não gostava de pepino, batata, cebola, tomate, era isso que Caim plantava? Não, não era sobre isso. Era sobre a maneira como eles estavam fazendo. Caim deixa para fazer no final. Caim deixa para estabelecer Deus no final, enquanto a Bíblia diz que Abel traz dos primogênitos, das primícias. Abel coloca Deus em primeiro. Isso aqui é uma chave para mim e para a sua vida, e isso não é apenas sobre finanças. Essa mensagem não é sobre finanças, amém, querido? Essa mensagem é sobre uma maneira de você viver em 2024. Tem gente que está fazendo como Caim, deixando Deus por último. Quando dá eu faço, quando dá eu vou, quando sobra tempo eu entrego ao Senhor. E tem algumas pessoas que estão fazendo como Abel. Deus vem em primeiro. Deus é o para Deus tem que ser a primícia, tem que ser o primogênito. Para Deus precisa ser o melhor, a melhor parte. O primeiro é do Senhor. E eu pergunto para você no final dessa mensagem: em que lugar Deus está na sua vida? Em 2024 você vai colocar Deus em um lugar na sua vida. E qual vai ser esse lugar? Olha para mim. Será que Deus vai estar em segundo, talvez em primeiro, vai estar o seu trabalho em 2024? Talvez em primeiro vai estar o seu hobby em 2024. Talvez em primeiro vai estar o seu time de futebol em 2024. Talvez em primeiro lugar vai estar o seu descanso, porque ele é precioso em 2024. Eu não sei qual lugar você vai colocar Deus na sua vida em 2024, mas eu aconselho você sabiamente a fazer como Abel fez. Para o Senhor é o primeiro de todas as áreas da minha vida. Para o Senhor é o primeiro do meu tempo. Para o Senhor é o primeiro do meu momento. Para o Senhor é o primeiro das minhas finanças. Para o Senhor é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Deus é digno do primeiro em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia diz que quando Abel traz o primeiro, Deus recebe Abel e a oferta. Para você ver que não se trata de oferta. Primeiro Deus recebeu a oferta ou Abel? Me ajuda aí. Primeiro, Deus recebe Abel ou a oferta? Abel, porque não é sobre a oferta, irmão, é sobre o coração. Olha aqui para mim, a oferta é só uma extensão do coração. A oferta é só uma extensão da maneira como está o meu coração. Tem gente que fala assim: não, eu não preciso ir na igreja todo domingo, gente, isso é fanatismo. Olha aqui para mim, eu posso acessar Deus da minha casa. Tem aqueles movimentos, não tem? O movimento Casa Church, só fica em casa. A igreja é minha casa. Eu não preciso ir para a igreja. Presta atenção, irmão. O fato de a gente vir para esse lugar revela quem governa o nosso coração em primeiro. Porque aquilo que é a minha oferta, isso aqui é uma oferta do meu tempo a Deus, do seu tempo a Deus. A oferta só revela o meu coração. Nunca foi sobre a oferta, foi sobre o coração. Porque o nosso coração ele vai manifestar através de coisas externas.
que fazemos a Deus. Por isso que às vezes é incompatível o discurso. Eu falo que Deus está em primeiro, mas tudo que eu faço não mostra que Deus está em primeiro. É incompatível. Fala para o irmão do lado, fala assim, é incompatível, vaso. Fala assim, você não engana ninguém com essa conversa mole, fiada sua. Se tem alguma coisa que está em primeiro lugar, não adianta você falar que é Deus que está em primeiro, porque as suas ações vão revelar ao longo de 2024 quem é que está ocupando o primeiro lugar da sua vida. São as suas ações. Quem governa o seu tempo, o que é a sua prioridade, ou quem é a sua prioridade. Isso vai demonstrar quem está ocupando o primeiro lugar da sua vida. Quem está entendendo, diz amém. A questão é a ordem das coisas. Para Caim, Deus estava no fim da colheita. Para Abel, Deus estava no início dela. Se você levar só essa chave embora para a sua vida, irmão, já vou ficar feliz. A questão é o lugar aonde Deus está. Para Caim, nós lemos no texto que no final do ciclo, ao cabo de dias, no fim da colheita, ele leva algo para Deus. Abel traz no início. É o lugar que Deus está na sua vida. Dá um sorriso para esse irmão, pergunta para ele carinhosamente, fala assim, que lugar Deus está na sua vida? Que lugar Deus está na sua vida? Porque, irmãos, é uma loucura, né? Na hora da gente clamar, precisando de Deus, a gente põe Deus no primeiro, sim ou não? Mas na hora de exercer gratidão, a gente coloca Deus em terceiro, quarto. Na hora que a gente precisa, a gente clama a Deus desesperadamente. Na hora que a empresa está ruim das pernas, que tá lá, fecha ou não fecha, aí a gente clama a Deus e põe Deus em primeiro e vai. E aí as coisas melhoram, irmão, aí eu já me esqueço. E aí Deus já vai lá para o terceiro, para o quarto. Não, porque também tem que entender que a minha vida não é só igreja. Eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar da minha família, põe até a família no meio, né? Aí tem a minha família, eu preciso ter um tempo com a minha família. Conversa fiada, irmão, você não engana ninguém com essa conversa fiada. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Deus é acessado em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não está governando ela. Nem um amém, um aleluia talvez? Obrigado, pessoal aí, obrigado. Ou Deus está em primeiro, ou Ele não pode governar a minha vida. Ou Deus está em primeiro, ou Ele não pode exercer governo sobre a minha vida. Quem está entendendo diz amém. E como eu disse, isso não é sobre oferta. A oferta, ela é apenas uma extensão do meu coração a Deus, amém? A área financeira é apenas um reflexo de como eu trato a Deus nas demais áreas da minha vida. A área financeira é apenas um reflexo de como eu trato a Deus nas demais áreas da minha vida. Vou dizer de novo, a área financeira é apenas um reflexo da maneira como eu trato a Deus nas demais áreas da minha vida. Eu sempre digo, quando uma pessoa converte o bolso, é porque ela já converteu o coração. Quando a pessoa não converteu o bolso, irmão, é porque tem alguém ocupando o primeiro lugar no seu coração, que ainda não é Deus. Você ainda não entendeu quem é a fonte de toda a provisão. Se você tivesse entendido, isso não seria um problema para você jamais. Que 2024 seja um ano diferente. Que 2024 seja um ano de virada de chave na minha vida. Porque a gente começa o ano fazendo tantas promessas, só que se a gente não tiver um posicionamento, a gente vai terminar o ano da mesma maneira. Então, irmão, aprenda o poder do primeiro. Coloque Deus em primeiro. Coloque Deus em primeiro. Você nunca vai quebrar, você nunca vai falir, você nunca vai se dar mal por praticar um princípio que Deus mandou você praticar. Muito pelo contrário. O princípio vem para estabelecer governo nas demais áreas da sua vida. Eu quero finalizar lendo um texto que você conhece de cor. Conhecemos de cor, às vezes só não praticamos do tanto que conhecemos. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino
de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e as demais coisas. Tem como ser mais claro do que isso aqui? Se você ler os 3 versículos anteriores, você vai ver que as demais coisas que ele fala que vai ser acrescentada, está falando de coisas materiais, está falando de provisão, de proteção, está falando de roupa, está falando de alimento. O que Deus está dizendo? Se você me colocar em primeiro, se você me colocar em primeiro, eu vou poder governar todas as áreas da sua vida, eu vou poder prover você, eu vou poder abençoar você. Se você me colocar em primeiro, eu vou poder abrir a porta para você. Se você me colocar em primeiro, eu vou poder virar a chave. Se você me colocar em primeiro, eu vou fazer você ir adiante. Se você me colocar em primeiro, eu vou fazer você prosperar. Se você me colocar em primeiro, eu vou proteger, eu vou guardar. Se você me colocar em primeiro, eu vou governar o que vem depois. É isso que Deus está dizendo. Não é difícil de entender, irmão. Não é difícil de entender. Coloque Deus em primeiro. Se coloca de pé no seu lugar. Coloque Deus em primeiro. Que 2024 seja diferente por causa disso. Que você saia daqui nessa noite decidido. Eu tenho certeza que as próximas mensagens, irmãos, vai vir tudo pedrada desse nível para pior. Porque Deus quer alinhar a minha, a sua vida, para que nós possamos estabelecer o governo do primeiro, para que o diabo, preste atenção, não roube mais o nosso primeiro. Você já venceu uma batalha, você está no primeiro domingo, buscando a presença do Senhor. Você tem dúvidas de que isso vai exercer governo sobre o resto do seu 2024? Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque o primeiro domingo de 2024, você já entregou ele como primícias ao Senhor. Imagina se você fizer isso nas outras áreas da sua vida. Ah, meu irmão, Deus tem coisas extraordinárias para você viver. Deus tem coisas extraordinárias. Será que tem alguém me ouvindo? Deus tem coisas extraordinárias para você viver. Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem portas extraordinárias. Deus tem muita graça e favor para derramar sobre você. Deus tem. E o que precisa para isso acontecer, pastor? Você colocar Deus em primeiro. Você estabelecer Deus como primeiro. Pessoal que está nos acompanhando pela internet, esqueci de falar com vocês hoje. Mas coloque Deus em primeiro na sua vida. Estabeleça isso como um padrão para o seu 2024. Deus vai ser o primeiro em 2024 em todas as áreas da minha vida. E olha aqui para mim, deixa eu fazer um desafio para você. Coloque Deus em primeiro no seu tempo, coloque Deus em primeiro na sua família, coloque Deus em primeiro na sua finança. E se chegar ao final de 2024, não acontecer nada de extraordinário, irmão, nós dois rasgamos a Bíblia junto e a gente come ela, nós dois. Eu faço junto com você, porque a Bíblia vai dizer que nós podemos fazer prova do Senhor. Eu ainda acredito no poder das Escrituras, elas funcionam. Só depende de mim e de você, irmão. Só depende de mim e de você para ter um 2024 como nunca vivemos todos os outros anos anteriores. Do lado de Deus, você já tem o sim e o amém. Vou dizer de novo, do lado de Deus, você já tem o sim e o amém. Só precisa de um posicionamento seu de falar: 2024 vai ser o meu ano. Porque Deus vai ser colocado como primeiro em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. O diabo não vai roubar o meu primeiro. O diabo não vai roubar o meu primeiro. O diabo não vai roubar o meu primeiro. Não vai. Feche seus olhos, eu quero orar com você.